E aí, senhores, tudo bem? Tudo tranquilo? Bora lá então, continuando nossa saga Israel-Palestina, né? Sobre o Oriente Médio, beleza? Então, agora a gente vai falar exatamente sobre a Guerra de Suez, né? A Guerra de Suez, que é sim do Canal de Suez, beleza? Então a gente vai ter ela ocorrendo em 1956, né? Existe aí uma aliança, né? Que até o princípio ali do conflito era mantida como secreta, né? Uma aliança então que vai ocorrer entre França, Israel e Reino Unido, né? E eles logicamente serão contrários ao senhor Gamal Abdel Nasser, né? Ele então que governava o Egito nesse período. Beleza? A única imagem que eu consegui arrumar aí foi essa, tá? Então você perguntar para mim, o que é esse Terra Negra aí, tá? Esse navio aí, então, não sei, não tenho a menor ideia. Mas essa imagem aí é do Canal de Suez, né? E então a gente vai ter esse pano de fundo para esse conflito, né? O Nasser ele vai ser completamente contrário, né? Então a Israel, né? Logicamente que assim como todos os outros países ali da região, ele vai ser árabe, então portanto ele acaba tomando algumas atitudes, né? Que vão, digamos assim, ó, Israel já queria a guerra, né? E daí simplesmente o Nasser vai lá e acaba proibindo a passagem de Israel pelo canal de Suez. E isso também aliado a uma outra ideia muito simples, né? O Nasser ele queria de volta o canal de Suez. Então, exatamente o estopim de tudo vai ser ele não aceitar, né, esse controle aí por outros países do canal de Suez. E é muito simples você entender o porquê, né? Simplesmente, olha só nesse mapinha aqui, ó, a gente vai ter, ó, aqui o Mar Mediterrâneo, né? E a gente vai ter a principal conexão entre Europa, né, para vir para a Ásia, para a Índia e tudo mais, através do canal de Suez, né, que aqui no zoom ó, está exatamente ele, né? E por que esses caras vão controlar essa região? Bom, eles vão controlar devido à construção, né? Então, para você ir, por exemplo, para a China, né, a partir da Europa, é bem mais fácil, bem mais rápido e também bem mais seguro, né, você passar por aqui do que contornar a África, né? Só para você ter uma noção, ó, esse cabo aqui da África é chamado de Cabo das Tormentas, né? Será que tem algumas complicações aí? Lógico que tem, né? A área aí é bastante agitada, principalmente com encontros aí de ventos quentes e ventos frios, né? Os frios vêm da Antártica, os quentes aí da África e principalmente da região dos desertos aí do sul da África, né? Então vai ser extremamente complicado. Beleza. O que ocorre aqui então? Simplesmente o Nasser vai tentar nacionalizar isso, né? E é lógico, é direito dele. E ocorre então uma aliança entre essas potências, tá? Quando a gente fala no quesito bélico, você pode adicionar Israel aí entre as potências. Por quê? Porque Israel, né, queira sim, queira não, vai ter um apoio do Ocidente para fazer o que ele faz no Oriente Médio, né? Isso desde a sua criação. Então, logicamente que suas armas também serão mais modernas, né? Então, sim, a gente pode colocar Israel aí entre as potências, entre os exércitos maiores e, digamos assim, com maior potencial ofensivo, então, do mundo, beleza? Então, a gente vai ter essa questão que simplesmente a gente vai ter o início de uma guerra, né, de um conflito. Cadê o mapinha aqui? Tá, não está. Era esse aqui mesmo, né? Era só para você localizar aqui a região. E o Nasser ele vai ter uma jogada que é muito interessante. Ele foi muito inteligente, né? O que ele nota? Ele nota que
eles vão tomar, sim, do Egito, né, o canal. E simplesmente o Nasser ele faz uma coisa interessantíssima. As principais potências dessa época do pós-Segunda Guerra Mundial, que não estavam nem tão tretadas assim ainda, não estava nem tão feio, né? Ele vai chegar lá e falar para os Estados Unidos e para a União Soviética, falar, olha, né, até dou uma colaboração aí para vocês e tudo mais, mas vocês precisam me ajudar, porque se eles chegarem aqui e tomarem, vocês não ganham nada. Mas agora, se vocês me apoiarem aqui, né, a gente estuda e analisa aquela velha e boa contribuição, né? Fala, minha nossa, ele simplesmente deu uma parte, então, dos lucros que ele obteria para os Estados Unidos e para a União Soviética, para os dois ficarem, tipo, guardando ele. Foi exatamente isso, né? Então, isso vai levar, sim, ao fim do conflito, né? Você bem pode ver que o canal de Suez é uma construção que você até pode levar aí navios de grande porte, né? Mas não os navios de grandioso porte, né? Por isso, então, é a mesma questão que acaba inviabilizando o canal do Panamá. O canal do Panamá vem de uma obra bastante recente, né, para ampliação aí do calado dos navios, do porte dos navios que podem por aí passar, né? Mas então, quanto maior for o navio, mais interessante é você utilizá-lo para transporte. A gente tem aí navios hoje que podem ter tipo 20 mil containers para transportar. E um navio desse porte não passa no canal de Suez, mas nem de brincadeira, né? Nem a pau. Então, logicamente que esse canal ele tem muita importância. Muita importância, só que a importância dele já foi ainda maior, né? Porque hoje, por exemplo, você não escuta muito falar das questões do canal de Suez, porque já até falaram de tentar ampliar ele e tudo mais, mas o tamanho da obra necessária seria quase inviável, né? Mas enfim, então esse conflito ele vai acabar exatamente dessa forma, né? Estados Unidos e União Soviética chegam então para Israel, França, Reino Unido e falam, relaxa, respira fundo, isso vai passar. Por quê? Porque França e Reino Unido eles obtinham então um lucro imenso, né? Só para você ter uma ideia, o preço cobrado para você passar pelo canal de Suez é maior do que o que você gastaria de combustível para dar a volta na África, né? E é bastante dinheiro isso. Mas acontece o seguinte, passando pelo canal de Suez, você vai ter uma viagem muito mais rápida, você vai ter um desgaste da embarcação muito menor, né? Então vale a pena você pagar mais caro para passar pelo canal de Suez do que dar a volta em toda a África, né? E aquela ideia também dos piratas ali da África e tudo mais, ela não é de hoje, né? Desde sempre. É que antigamente o povo metia bala mesmo, né? Então tipo assim, a pessoa era um pouco mais, né? Falando, minha nossa, não vou ter coragem de fazer isso não. Então essa questão acaba assim resolvida. Mas é lógico, né? Que isso não vai, digamos assim, deixar todo mundo calmo, todo mundo de boa, né? Você vê então que já existe uma escalada de tensões, até mesmo fora do território Israel-Palestina, né? Território esse que também vale a pena lembrar que já ali da sua origem, o território da Palestina ele praticamente desaparece do mapa, né? E exatamente devido a isso, a gente vai ter na população da Palestina um questionamento muito constante, né? E daí a gente tem um líder aí que acaba surgindo para os palestinos de um modo muito interessante, que é o senhor Yasser Arafat, né? Por muito tempo falou-se em Israel-Palestina, ou Palestina-Israel, né? Sempre surgiu uma imagem na cabeça, a do Yasser Arafat. Por quê? Porque ele acabou virando um líder de extrema importância para toda a região, né? Faleceu não faz muito tempo, até o próprio falecimento dele, por causas naturais, acabou
ampliando o conflito, né, acelerando o nível de violência. Então, em 1959, o Yasser Arafat ele cria o Fatah, ou Al-Fatah, né, que vai ter uma bandeirinha assim bem simples que tenta demonstrar qual que era o intuito deles, né? O intuito deles é simplesmente retomar a Palestina, né? Tirar então toda a população que está lá ocupando ela de modo incorreto, né? E como que eles farão isso? Bom, a bandeira dá uma boa dica, né? Então sim, é um movimento que vai ter uma característica bélica, principalmente no seu início, muito forte, né? Isso é um grupo terrorista? Isso é um grupo terrorista. Né? Então ele acaba fundando esse grupo, mas principalmente para ter um princípio ali de ação. E em 1964 a gente tem aí a origem verdadeira da Organização pela Libertação da Palestina. Então é tipo assim, o Arafat ele cria como se fosse o primeiro passo, e o primeiro passo é sempre o mais violento, né? E depois ele cria a OLP, que vem a ser já uma representação bem mais tranquila. Olha só, tá vendo? Não tem arma. Mas tem um monte de coisa escrita que eu não sei o que é. Beleza, mas você nota então que a OLP vai ter uma característica bem menos violenta que o Al-Fatah. Por quê? Porque o Al-Fatah seria tipo o braço armado e a OLP seria o braço político, né? Então, como objetivo, a ideia é buscar a criação do Estado palestino, né? E daí, digamos assim, se tudo esse primeiro ponto der certo, a gente briga depois pela saída dos judeus das terras invadidas, né? E o que é notável, o que é interessante, é que a OLP ela vai demonstrar que a ação não violenta ela acaba sendo mais eficiente que a ação violenta. Mas daí também fica um outro questionamento. Será que a OLP atingiria o ponto que atingiu sem o seu braço armado? Sem chamar tanta atenção assim? Bom, mas não vamos atravessar, né? Não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Vamos por partes. Então, em 64 é criada então a OLP, que seria, digamos assim, ela tem conexão sim com terroristas e tudo mais, mas ela vai principalmente buscar a junção dos palestinos para que eles reivindiquem então o seu território, a sua pátria, né? Então eles possuirão aí uma atuação de guerrilha com algumas ações terroristas e atuação política. Então fica bem claro pelo próprio fundador que o braço armado, quem vai fazer, né, os atentados e tudo mais, a atuação de guerrilha, vai ser o Al-Fatah, né? E a OLP seria, assim, digamos, né, o centro vai ficar com a ação política. É igual se você pensasse assim, a ONU seria OLP para eles, né? E aí tem um braço armado que é o Al-Fatah, beleza? Aquela coisa. Então o Al-Fatah e o OLP são a mesma coisa? Praticamente, mas não exatamente, né? Existe então a relação entre os dois, mas as questões são distintas, beleza? Então, a frase aí, a Palestina com as fronteiras que existiam no tempo do mandato britânico é uma unidade regional integral, né? É uma das frases então que acaba norteando a OLP, que é o Yasser Arafat, digamos assim, essa aí é a cobrança deles. Fala, sabe o que a gente quer? A gente quer a Palestina igualzinha era antes do mandato britânico, ou seja, se tiver israelense é porque eles compraram as terras, mas ela pertence, né? O país pertence então aos palestinos, beleza? Esse aí é o Yasser Arafat, né? Você bem pode ver que é aquela coisa, né? É um negócio meio bruto, meio que à força, porque se você parar para prestar atenção, virar um líder
palestino acaba colocando um belo de um alvo no meio da sua testa, né? Então, perto do Yasser Arafat, principalmente ali até a década de 80, né, que ele era mais pauleira, sempre vai ter gente armada, sempre vai ter gente cuidando da sua segurança, né? Você bem pode ver que nessa foto ali tem uma criança, né? Então, a gente vai ter praticamente a formação de um exército, né, com atuação terrorista e tudo mais, que o Yasser Arafat, ele sim vai ter contato, mas ele quase nunca vai ser visto tipo, lá no meio do exército, né? Ele vai tentar, então, ficar com a atuação mais política próxima a ele, né? Então, senhores, ó, tchau! Lembraram dos Teletubbies? Beijão, bons estudos para vocês aí, até mais!